Fala pessoal, beleza? Vamos à continuação das nossas videoaulas de estatística. A aula de hoje nós vamos falar sobre amostragem. O que é isso, quais são seus conceitos e como definir amostras dentro de uma população. Não é tão simples quanto parece, existem várias formas de se definir amostras, beleza? Esse é o intuito desta aula, para que a gente possa definir a amostragem, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Presta atenção. A amostragem é o ato de obter a amostra de uma população. O levantamento por amostragem objetiva a redução do custo e do tempo do processo estatístico. Óbvio, ao invés de a gente fazer um estudo em cima de 10.000 itens, a gente faz um estudo em cima de 1.000 itens. Beleza? Ou seja, são 9.000 itens a menos para fazer estudo e isso, obviamente, reduz custo e reduz tempo. O tamanho da amostra deve ser de, no mínimo, atenção, 10%. Nunca se esqueça disso. Lembra que a gente já fez um monte de exercício de estatística em que toda amostra era 10% da população? Lembra disso? E o cara colocou 10% da população não porque ele era maluco ou porque ele gostava desse valor ser sempre 10%. Não, não era nada disso não. Ele colocou porque é uma obrigação estatística, você está vendo aí. Não é nenhuma sacanagem isso. Ou seja, eu não posso esquecer que a minha amostra tem que ser, no mínimo, 10% da população para que haja maior fidedignidade dos fatos. Beleza? Então não posso pegar qualquer valor de amostra. Tem que ser, no mínimo, 10%. Por isso que eu acabei de usar o exemplo. Se eu tenho 10.000 itens, eu vou pegar uma amostra de quê? 1.000 itens, ou seja, 10% da minha população. Beleza? Isso é uma coisa automática que já vem direto dentro do raciocínio da amostragem. Show de bola? Tranquilo? Então, olha lá. Ó. Continuando os conceitos de amostragem. Você tem lá a inferência estatística. Inferência, o que é isso? É o processo de obter informações sobre uma população a partir de resultados observados na amostra. Ou seja, você está tentando, você está querendo, você está tirando informações de uma população inteira, ou seja, como a gente está falando, de 10.000 pessoas sobre uma população a partir de resultados observados na amostra, beleza? Por exemplo, pesquisas de intenção de voto. Praticamente, não é que seja impossível, mas é inviável financeiramente, perfeito? É inviável em termos de tempo você fazer uma pesquisa de intenção de voto com todos os eleitores de um determinado país. Não dá. Tá certo? Fica muito caro e leva muito tempo. As eleições acabam e você não consegue fazer uma pesquisa de intenção de voto. Então, o que você faz? Você seleciona uma amostra, que é aquela história da pesquisa feita por determinada instituição de pesquisa na data tal, com 2.236 pessoas. Ou seja, o que isso quer dizer? Que essas 2.236 pessoas estão querendo refletir toda a informação sobre toda a população brasileira. Entendido? Ou seja, por mais que você não tenha participado da pesquisa, você é o resultado daquela pesquisa. Entendido isso? É isso que ele está falando. Segundo conceito, o conceito de amostragem. É o processo de retirada de informações dos N elementos amostrais, no qual deve seguir um método adequado, ou seja, os tipos de amostragem. Beleza? Então você tem lá a amostra, olha só o círculozinho, olha o infográfico aí, exatamente do que a gente estava conversando agora. Aqui é um infográfico, tá vendo? Você tem o conjunto todo, digamos que esse conjunto todo seja Brasil, beleza? Seja Brasil. Ou seja, você tem uma quantidade enorme de brasileiros aqui dentro que não fizeram parte da pesquisa.
tá? Então você tem a população passa pelo processo de amostragem, você tem lá a amostra definida da população, que em geral 10% dela. Daqui você retira conceitos, que são as inferências, tá certo? As informações de toda uma população. Beleza? É exatamente isso que a gente está falando. Nada muito fora do comum. Muito bem. Continuando o processo, você tem lá plano de amostragem. Primeiro, definir os objetivos da pesquisa. A gente já viu o exemplo, intenções de voto. Segundo, população a ser amostrada, ou seja, qual é a região que você está determinando desta população. Depois, os parâmetros a serem estimados, ou seja, os objetivos. Tá? Dentro desses objetivos, você tem a definição da unidade amostral, ou seja, qual é a quantidade da amostra que você quer, ou quanto de amostra você quer, beleza? E onde você irá fazer essa pesquisa. Show de bola? Tranquilo? Continuando lá, você continua. Seleção dos elementos que farão parte da amostra. A forma de seleção dos elementos da população pode ser aleatória simples, pode ser sistemática, estratificada ou por conglomerados, tá? Lembrando que essas duas aqui são muito parecidas, se diferenciam por pouquíssima coisa. A gente vai estudar cada uma delas, vai ver cada uma delas. E, finalmente, o tamanho da amostra. Aí você tem lá o exemplo. Então, para que eu possa definir a amostra, atenção, você tem 3 coisas importantes. Definir os objetivos da pesquisa, a população a ser amostrada, a definição da unidade amostral, a forma da seleção dos elementos da população, como que você vai selecionar essa amostra, e, finalmente, o tamanho dela. Aí você tem lá um exemplo, olha lá o exemplo. O exemplo está lá, moradores de uma cidade, população-alvo, exatamente o que a gente está falando. Ou seja, vamos dizer que são moradores da cidade do Rio de Janeiro. Essa é a minha população-alvo. Show de bola? Tipo de objetivos, o tipo de residência dos moradores da cidade do Rio de Janeiro. Se ela é do tipo própria, alugada ou emprestada. Unidade amostral, qual é a unidade? Os domicílios, ou seja, as residências. Os elementos da população, quem são? As famílias por domicílio. E, finalmente, o tipo de amostragem. Qual vai ser o tipo de amostragem? Aí a gente tem lá os seguintes tipos. A gente tem um tipo de amostragem probabilística. Tipo de amostragem probabilística. É uma amostragem simples ou... A gente tem a primeira. Na probabilística, a gente tem a amostragem simples ou ocasional. O que é isso? É o processo mais elementar e frequentemente utilizado, ou seja, o mais utilizado deles. Todos os elementos da população têm igual probabilidade de ser escolhido. É isso que ele está me falando, exatamente isso. Beleza? Todos os elementos da população têm probabilidade igual de serem escolhidos. Para uma população finita, o processo deve ser sem reposição. Todos os elementos da população devem ser numerados. Para realizar o sorteio dos elementos da população, pode-se usar a tabela de números aleatórios ou gerar números aleatórios por meio de um software. Pera! Caraca, Fabrício? Ai, sinistro, entendi porra. Calma, relaxa, meu filho. Relaxa, o pai está aqui para te ensinar. Se você perceber muito bem, esse processo simples ou ocasional nada mais é do que bingo. Probabilidade total. Você tem lá 100 pessoas. Vamos dizer que são 100 bolinhas. Você vai pegar essas bolinhas, vai jogar todas elas dentro de um saco, vai chacoalhar ela, vai pegar, misturar, tirar, olhou. 69. Aí você marca lá. Primeira amostra, 69, número 69. Aí você retira o número 69 da brincadeira, joga a bolinha fora. Beleza? Por isso que é sem reposição. Com reposição, eu colocaria a bolinha 69 de novo dentro do saco. É sem reposição. Eu pego a bolinha e jogo ela fora. Meto a mão lá dentro de novo, misturei, puxei, olhei a bolinha, 23.
Aí eu vou lá na minha tabela, retiro o número 23, segunda amostra, jogo a bolinha fora. Mexo, retiro a bolinha 8. Jogo a bolinha 8 fora, tiro o número 8 da tabela que virou a amostra. E assim eu vou fazer 10 vezes, porque 10% de 100. Se ligou na ideia? Simples assim, apenas probabilidade, como se fosse um bingo. Tá certo? Ah, mas aqui ele está falando de software, aqui ele está falando de tabela de números aleatórios. É claro, né? Você não vai fazer um saquinho de bingo com bolinhas para escolher, entendeu? Você vai usar um sistema, um software, um programa que escolhe aleatoriamente para você, dentro daqueles 100 valores, 10. Beleza? Como se fosse uma analogia do saquinho do bingo. É só isso. Simples assim. Show de bola? Moleza, já entendeu. Próxima. Amostragem sistemática. Olha lá, amostragem sistemática. Trata-se de uma variação da amostragem aleatória ocasional, ou seja, é uma variação do que a gente acabou de aprender. Convenientemente, quando a população está naturalmente ordenada como fichas em um fichário, lista telefônica, aquela coisa toda. Que desgraceira é essa? Tá aí o exemplo para você, montei um exemplozinho. Eu tenho uma população de 500 pessoas. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma revistinha, olha aqui, ó. Eu tenho uma revistinha, geralmente a gente recebe isso em caixa de correio, ou vem junto com o caderno do jornal. Isso é para uma galera mais raiz, entendeu? Uma galera mais antiga, tá entendendo? Que vem uma revistinha com todos os... todas as facilidades, né? Todos os facilities que nós temos no nosso bairro. O que quer dizer isso? Pet shops, açougues, mercados, escolas, aquela revistinha de bairro que vem com todos os prestadores de serviço daquele bairro, próximo da casa onde eu moro, sabe qual é? Professores particulares, fisioterapeutas, academias, personal trainers. Eu tenho certeza que todo mundo já viu uma revistinha dessa. E dentro dessa revistinha, digamos que eu tenho 500 telefones. Show de bola? É isso que eu estou falando. Voltou lá. Então, o número da população, 500 telefones. N, que é a amostra, 10%, 50. Entendeu por que do 50? Esse 50 não vem, escolhi 50. Não, é porque tem que ser no mínimo 10%. Bom, se é no mínimo 10% e a intenção da amostra é reduzir o custo e o tempo, ou seja, trabalhar com menos dados, é óbvio que a gente sempre trabalha com o mínimo, 10%. Beleza? Então, R... beleza, que é a razão de uma PA, nada mais é do que N, que é a população toda, dividido pela amostra, Nzinho. Ou seja, 500 dividido por 50, que dá 100. Então, nós teremos uma progressão aritmética PA de razão exatamente igual a 100, igual a 10. Por que igual a 10? Por que ela tem que ser igual a 10? Aqui não é 100 não, tá? Que 500 dividido por 50, ó, corta 0 com 0, só arrumando aí, pelo amor de Deus, olha que matemática ridícula, hein? Desculpa, ó. Quanto que dá 50 dividido por 5? Dá 10, porra. Da onde que eu tô tirando 100? Que loucura que eu botei um 0 a mais aí. Mas agora tá tudo certo, você já entendeu. Então teremos uma progressão aritmética de razão igual a 10. O que isso quer dizer? Que A1 é igual a 1. O A2 vai ser igual a 11. O A3 vai ser igual a 21. O A4 vai ser igual a 31. O A5 vai ser igual a 41. E assim, 51, 61, 71, 81, 91, 101, 111, 121, 131. Entendeu? Aí você percebe que você vai ter exatamente 50 elementos na amostra. Beleza? O A1 poderia ser 2? Poderia. Só que aí eu vou escolhendo os elementos de 10 em 10. O 2, o 12, o 22, o 32, o 42. Entendeu o que é amostragem sistemática? Beleza? Show de bola? Tranquilo? Por exemplo, por quê? Porque em 500 itens, você concorda que eu tenho 50 dezenas? Por exemplo, a primeira dezena, de 0 a 9, a segunda dezena, de 10 a 19, a terceira dezena, de 20 a 29, a quarta dezena, de 30 a 39, a quinta dezena, de 40 a 49, a sexta dezena, e assim eu vou ter 50 dezenas. Por isso que fazendo de razão de 10 em 10, que você acabou de entender, eu vou ter 50 amostras. Ou seja, a primeira dezena que eu escolho aleatoriamente.
puxo a bolinha. Aí digamos que deu bolinha 7. Então vai ser 7, 17, 27, 37, 47. Entendido isso? Viu que maneiro? E aí, de novo, pedindo desculpas que não dá 100, dá 10. Eu não sei de onde surgiu esse número 100 aí. Coisa ridícula, tá? Beleza? Tranquilo? Show de bola. Muito bem. Próximo. Então você já entendeu. Maneiro, maravilha. A primeira, bingo total. A segunda, eu vou montar uma PA. Como mapear? Calculando a razão, somente calculando a razão, do tamanho da população pelo tamanho da amostra. 500, tamanho da amostra 50, razão igual a 10, beleza? Eu escolho na primeira dezena de 0 a 9, uma bolinha qualquer. Eu sorteio uma bolinha. Digamos que eu sorteei a bolinha número 7, e aí eu vou de 10 em 10. 7, 17, 27, 37, 47, e assim até chegar ao 497. Show de bola? Tranquilão? Beleza? De boa? Tá? Como a gente não tem a dimensão 0, então a primeira dezena vai de 1 a 10, depois de 11 a 20, de 21 a 30, de 31 a 40, de 41 a 50, beleza? Por que que tem que ser essas dezenas? Porque eu não tenho a dezena, eu não tenho o número 0. Eu começo no número 1. Show de bola? Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, a última dezena de 490 a 500. Pronto, peguei todo mundo da minha população, tá vendo lá? Show de bola? Aí eu escolho 50 dezenas dentro dessa sistemática, que é através da PA de razão 10, resolvido o meu problema. Show de bola? Tranquilo? De boa na paz? É isso aí. Muito bem. Próximo. Tá lá. Sorteia-se usando a tabela de números aleatórios, a gente falou, o próprio bingo, entre 1 e 10. Por que 1 e 10 e não 0 e 9, Fabrício? Por que 1 e 10 e não 0 e 9? Por quê? Porque eu não começo no número 0. Então, dezena eu tenho que ter 10 números. Dezena não quer dizer número 10. Quer dizer uma quantidade de 10. De 0 a 9 eu tenho uma dezena, que são os 10 algarismos originais. Como eu não tenho o número 0, eu começo do número 1 até o número 10. Uma dezena, número 1 até o número 10. Ou seja, são exatamente 10 números, beleza? E não o número 10. E aí sorteia-se aleatoriamente o número 3, como eu já te falei. O sorteio refere-se ao primeiro elemento da amostra, logo os elementos da amostra serão 3, 13, 23, 33, 43 até o 493. Show de bola? Para determinar qualquer elemento da amostra, podemos usar a fórmula do termo geral de uma PA. Lógico, a gente já entendeu que isso é uma PA de razão 10, então a fórmula do termo geral é válida, a fórmula da soma dos n termos é válida, beleza? Primeiro termo mais o último termo vezes o número de termos dividido por 2. Ah, eu quero todos os termos. Então é 3, 493, que a gente já sabe, número de termos 50 dividido por 2. Pronto, acabou. Show de bola? Tranquilo? Entendido isso? Viu que não tem nada fora do comum. Eu sei que te deu até um frio na barriga agora. Caraca, PA, maluco. Puta que pariu. Calma, meu filho. Não fica bravo, faz parte da brincadeira, tá? Então fica a dica. Puxa, eu tenho uma certa dificuldade em PA. Dá uma olhada nela, só pra pegar a basezinha. Você não precisa saber PA, beleza? Mas dá uma olhada dela só pra não ficar perdidozinho. Show de bola? Tranquilo? Beleza. Próxima forma é a estratificada. Tá lá? É um processo de amostragem usado quando nos deparamos com populações heterogêneas, na qual pode-se distinguir subpopulações mais ou menos homogêneas, denominados estratos. Beleza? Ou seja, após a determinação dos estratos, seleciona-se uma amostra aleatória de cada uma da subpopulação. Perfeito? As diversas subamostras retiradas das subpopulações devem ser proporcionais aos respectivos números de elementos dos estratos e guardarem a proporcionalidade em relação à variabilidade de cada estrato, obtendo-se uma estratificação ótima. Puta que porra, essa tá sinistra. Não tá não. Tá não.
Entenda, o município do Rio de Janeiro, o carioca é um cara extremamente regionalista. Mais do que isso, ele é bairrista. Beleza? Então, um carioca que mora na Tijuca, ele briga com um carioca que mora no Meier. Eles brigam, cara, por causa do seu bairro. O tijucano acha que a população, que a galera do Meier é pior do que o tijucano e vice-versa, entendeu? Então, os tijucanos têm uma certa característica. A galera do Meier tem outra, de Bangu tem outra, de Santa Cruz tem outra, de Copacabana tem outra. Então você tem a população, município do Rio de Janeiro e as subpopulações, que são os bairros. Beleza? E para cada bairro, para que eu faça a estratificação, eu tenho que ter a proporcionalidade dentro dele. O que quer dizer isso? No mínimo 10%. Vamos dizer que Tijuca tem 200 pessoas. 20 pessoas eu vou pegar da amostra da Tijuca. Vamos dizer que no Meier tenha 100 pessoas. 10 pessoas eu vou pegar a amostra do Meier. Vamos dizer que Bangu tem 30 pessoas, 3 pessoas eu vou pegar a amostra de Bangu. E vamos dizer que Santa Cruz tenha 50 pessoas, 5 pessoas a amostra de Santa Cruz. Entendeu? É exatamente isso. Para que você tenha, olha aqui, minha cabeça tá aí, mas vai dar para sublinhar, a estratificação ótima. É isso que ele falou. Show de bola? Belezinha? Muito bem, saí daí. Os tipos de variáveis que podem ser usadas em estratificação é a idade, a classe social, o sexo, a profissão, o salário, a procedência e etc. Por exemplo, a gente está falando dos bairros, procedência. Show de bola? Beleza? Tranquilo. Próximo. Amostragem por conglomerados ou agrupamentos. Algumas populações não permitem ou tornam-se extremamente difícil que se identifiquem seus elementos. Mas podemos identificar subgrupos na população. Então, de novo, você acabou de perceber que a ideia é a mesma da estratificada, tá vendo? Só que a diferença é o seguinte, que na estratificada, por obrigação, eu consigo identificar semelhanças entre os grupos, entre as várias partes. Já por conglomerado ou agrupamento, como o próprio nome já diz, eu estou aglomerando ou literalmente forçando um grupo a se formar. Você entendeu isso? É uma forçação de barra, tá? Então podemos identificar subgrupos na população. Em tais casos, uma amostra aleatória simples desses subgrupos, ou seja, desses conglomerados que eu fiz, podem ser escolhidas, ou seja, sorteio do bingo, você já sabe. Em uma contagem completa, e uma contagem completa deve ser feita no conglomerado sorteado, então tem que fazer toda a contagem. Agregados típicos são quarteirões, famílias, organizações, agências, edifícios e etc. Por quê? Porque, por exemplo, dentro do edifício, as pessoas que moram dentro do edifício são extremamente diferentes, concorda comigo? Cada família na sua, aquela coisa toda. Então, dentro desse edifício, eu tenho um agregado típico. Porque é o edifício. Então, eu estou forçando o grupo edifício, apesar de que, por exemplo, o condomínio não seja um grupo. A gente sabe muito bem como é que são reuniões de condomínio, né? Você já entendeu o que eu estou falando. Show de bola? É exatamente isso. É a mesma ideia dos estratificados, só que eu estou forçando a barra para que existam agrupamentos em cima deles. Beleza? E, finalmente, nessa brincadeira de amostragem, a gente chega à letra B, os não probabilísticos. Bom, esses não probabilísticos você vai entender automaticamente, porque é exatamente você dentro da ideia da pesquisa de intenção de voto. Isso é você. Então, o que se usa na intenção de voto? Por julgamento ou por cotas? A primeira do por julgamento é a mais simples de todas. Os elementos são escolhidos de modo intencional, ou seja, se eu quero que determinado candidato vença a pesquisa, tenha uma proporcionalidade, um percentual maior na intenção do voto, eu vou numa região da minha cidade em que eu sei que todo mundo vota nele. Ou seja, eu não preciso mentir na pesquisa, basta que eu vá no local onde eu sei que todo mundo vota nele e apresento isso em todas as mídias, pronto. Aí fica todo mundo, porra, não é que o candidato A realmente ele vai vencer essas eleições? Cara, isso acontece direto, você já entendeu.
E o segundo é por cotas, também baseado em julgamento, escolha intencional. Porém, os grupos, ou seja, as cotas, extraídos têm um número proporcional àquele que se encontra na população. Então, quando eu faço uma brincadeira de intenção de voto, é muito mais fácil eu fazer por julgamento do que por cota. Por quê? Em geral, nem todos os municípios do Brasil, pior ainda, nem todos os bairros do Brasil, têm um censo que vamos dizer que seja confiável. Por mais que a galera do IBGE trabalhe muito, com muita seriedade, que os dados são muito próximos da realidade, a gente sabe que existem localidades muito difíceis, entende? Então, como eu não tenho um dado correto, aí dá-se preferência ao julgamento. Ou seja, o por cotas é exatamente você escolher 10% da população de uma certa localidade para fazer a intenção de voto. Como eu não tenho a noção de quantas pessoas eu tenho naquela localidade, eu prefiro fazer por julgamento. Só isso. Simples assim, viu que tranquilo? Então os primeiros são os probabilísticos, ou seja, você viu que são escolhas, umas de certa forma intencional, quando eu separo em subgrupos, que é estratificado e por conglomerado, e as outras literalmente probabilidade mesmo, sem intenção nenhuma, todos têm iguais chances. Eu não estou separando ninguém. Show de bola, beleza? Então olha que beleza, pronto, aí tá tirando onda, hein? Tá tirando onda, garoto. Tá entendendo. Tamanho da amostra. Os pesquisadores de todo o mundo, na realização de pesquisas científicas em qualquer setor da atividade humana, utilizam as técnicas de amostragem no planejamento de seus trabalhos. Isso você entende principalmente para quem trabalha em empresas muito grandes. As pesquisas feitas, as ideias, ou principalmente como é que eu posso dizer? Eu não queria fazer uso das palavras do PM Book. É isso mesmo, na gerência de projetos, nas administrações. Eu não quero fazer uso das palavras do PM Book, tipo stakeholders, entende? Não quero. Vamos dizer o seguinte, o cara vai literalmente fazer um planejamento para melhorar uma área de uma empresa muito grande. Beleza? Uma multinacional. Ele não tem como fazer isso em todas as áreas da empresa, principalmente se ela for uma multinacional. Então ele pega uma amostra. Beleza? Uma amostra de uma empresa, e geralmente as amostras que se retiram são dos casos de sucesso, né? Para dar aquela, como é que eu posso te dizer? Para dar aquela animada na galera e falar assim, não, que maneiro, vai dar certo, tal, aquela coisa toda de seus trabalhos. Não só pela impraticidade de poderem observar numericamente em sua totalidade determinada população em estudo, entendeu? A gente já viu o exemplo. Como devido ao aspecto econômico dessas investigações, conduzidos com um menor custo operacional, óbvio que dentro da empresa tudo é tempo e dinheiro, você já entendeu, dentro de um menor tempo, além de possibilitar maior precisão dos respectivos resultados, ao contrário do que ocorre com os trabalhos realizados pelo processo censitário. Beleza? Ao contrário do que ocorre com os trabalhos realizados pelo... O processo censitário, galera, o censo é tudo. Não tem essa história de amostra, não. É pegar a porra toda e arrebentar a boca do balão e todas as informações que você tiver disponível. Show de bola? Não tem amostragem, não é só um negocinho para você poder expandir para o resto da população toda. Censo é porra toda. Beleza? A técnica de amostragem, a despeito de sua larga utilização, ainda necessita de alguma didática mais adequada aos pesquisadores iniciantes. Ou seja, a galera que começa é aquela parada do raiz e do Nutella, sabe qual é? A galera que começa é muito Nutella, ou seja, é muito inexperiente ainda. Não consegue entender as nuances dos grupos, entendeu? Os mínimos detalhes que ele pode, não, esse aqui pode entrar com aquele e tal. Porque é um garoto novo. Conforme ele vai trabalhando, vai ganhando experiência, ele vai automaticamente, sozinho, assim, só de olhar, ele já pega uma amostra. Ele já não precisa mais fazer um puto estudo em cima. Tal. Não, só de olhar, não, esse aqui tá minha amostra, acabou. É isso que a gente tá falando. Não é nada fora do comum, não, tá? Fica tranquilo. Mas é a galera mais raiz, a galera mais experiente. Tá? Na teoria da amostragem são consideradas duas dimensões. O dimensionamento da amostra e a composição da amostra. E isso a gente viu lá em cima. Show de bola? A gente viu tudo sobre isso lá em cima. Tá? O tamanho, no mínimo 10%, e a composição,
que pode ser aleatória simples, pode ser aleatória sistemática, lembra que pode ser estratificação e pode ser conglomerados. Você já viu isso. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Então é isso, galera. Com isso, a gente está encerrando a nossa videoaula sobre amostras. Você já entendeu muita coisa bem legal sobre elas. Show de bola? Já tem uma ideia de como? Assim, é claro que, pô, na verdade, eu não entendi. Não, você não tem que entender porque você não vai trabalhar com isso literalmente, você tá entendendo? Você vai ter um sistema que vai fazer isso para você. E em geral, você está trabalhando com números, e aí o software lê todos esses tipos de números, então relaxa. O mais importante é a definição de como se retira a amostra, que você já entendeu. É isso que nos interessa. Show de bola? Um forte abraço a todos e até as nossas próximas videoaulas. Até mais, tchau, tchau.